Graças a Deus, aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor, para sempre. Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos os irmãos na paz do Senhor Jesus. Estaremos falando nesta noite com o tema Características de um pai amoroso. Você que tem o privilégio de ter o teu pai biológico ainda ao teu lado, aproveite bem esta pessoa que Deus escolheu para marcar a tua vida. Aproveite cada instante, aproveite cada momento, porque a vida ela passa muito rápido. Nós voamos muito depressa. Então aproveite. Você que ainda tem o teu pai, curta ele. Demonstre amor, carinho, até o último dia da sua vida. Amém? Palavra do Senhor no Salmo 103. Estaremos lendo apenas o versículo 13, que nos diz assim. Salmo 103, verso 13, nos diz assim a palavra do Senhor. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Amém? Vamos falar com Deus. Grande Deus e Pai, Deus Santo, Deus Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mais uma vez estamos na Tua presença, Senhor, e eu Te agradeço por esse momento. Agradeço pela vida dos meus irmãos que estão conosco aqui na igreja. Agradeço também pela vida daqueles que estão cultuando ao Senhor de suas casas. Senhor Deus, que a Tua presença, que tem sido forte aqui no nosso meio, também possa inundar o coração dos nossos irmãos aonde eles estiverem agora. Que o Teu Espírito Santo possa trabalhar em cada família. O Senhor sabe a condição em que cada família se encontra na Tua presença. O Senhor é Deus que sonda corações. Pai, nós estamos num momento de celebração, mas pode ser que nesse momento tenha alguém abatido, tenha alguém angustiado, alguém triste. E o Senhor é Deus que pode trazer conforto, refrigério. O Senhor é Deus que pode restaurar a alegria da salvação. Eu peço a Ti em nome de Jesus, que o Senhor visite as famílias nesta noite. Que o Senhor fale ao nosso coração por intermédio da Tua palavra. A Tua palavra que é poderosa, Senhor. Que através desta palavra o Senhor possa trazer edificação para a Tua igreja. Eu peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Mais uma vez eu vos cumprimento na paz do Senhor. E eu estava analisando durante todo o dia de hoje, irmãos, a criatividade dos nossos filhos para poder homenagear os seus pais. E eu confesso para vocês que eu fiquei muito surpreso, principalmente com as nossas crianças, né? A forma como elas criaram para poder parabenizar o seu pai no dia de hoje, através de um gesto de carinho, através de um gesto de amor. E assim, eu gostaria de parabenizar todos aqueles, né, principalmente os nossos pequeninos, que tiraram um momento para dedicar uma poesia, um louvor, fizeram algo, né, demonstrando o quanto os seus pais são importantes na sua vida. E eu agradeço a Deus, irmãos, porque o Senhor me deu o privilégio de ainda ter
o meu pai comigo. Eu tive a oportunidade de estar com ele na quarta-feira da semana passada. Para quem não conhece o meu pai, eu gostaria de mostrar essa foto desse senhorzinho de 83 anos de idade. Uma figura que só quem conhece é capaz de descrever. Meu pai é alguém que sinalizou a minha vida de maneira muito forte. Se fosse para mim descrever duas qualidades do meu pai, duas características que marcou a minha vida e que eu carrego e vou carregar até o último dia em que eu viver sobre a face desta terra, duas qualidades que ele tem que são muito fortes, honestidade e trabalhador. Pensa numa pessoa que sempre foi sério nos seus negócios. Nunca deixou uma fagulha de dúvida no seu caráter, no que diz respeito aos negócios, no que diz respeito a honrar os seus compromissos. E todos os meus irmãos, nós somos de uma família de 5 irmãos vivos e 2 irmãs. Todos nós fomos marcados por esta qualidade. Pensa numa pessoa honesta, pensa num homem trabalhador para prover o sustento da família. Ele tem 83 anos, pela graça de Deus, ele completou 83 anos no dia 30 do mês de maio. E eu não sei se todos se lembram, mas eu quase perdi o meu pai por 2 vezes. Teve um momento que eu pensei comigo, o Senhor vai recolhê-lo, porque ele passou pelo vale da sombra da morte. Mas Deus foi muito gracioso para conosco e deu a oportunidade para que o meu pai vivesse um pouco mais. Há cerca de 3 anos atrás, ele foi diagnosticado com um câncer na próstata. Os irmãos sabem disso. Esse câncer já havia se espalhado alguns fragmentos pelos seus órgãos. E os irmãos sabem, né? Quando fala câncer e ainda maligno, o que vem à nossa mente é que muito em breve nós vamos perder a pessoa que nós amamos. E isso já faz 3 anos. Eu não sei por quanto tempo eu terei o meu pai ao meu lado. Mas uma coisa eu sou grato a Deus, irmãos. Eu sou grato ao Senhor porque Ele completou 83 anos, Ele está forte, Ele é uma pessoa sorridente, uma pessoa que não tem boca para nada. Então, essas 2 qualidades que o meu pai tem, e eu estou dizendo 2 porque são as que mais marcaram a minha vida. Eu procuro levar também, principalmente no que diz respeito aos meus filhos. E se eu pedisse para você nesse momento, Diego, olhando para o teu pai, ele não está aqui, né? A última informação que eu tive acerca de seu pai, ele estava em São Paulo. Mas eu tenho certeza que tem algumas características na vida do seu pai que são muito fortes na sua vida. Quais seriam as 2 qualidades que você destacaria do seu pai? Bondade e trabalho. Diaconisa Daphne, olhando para o seu bom amigo, como você consegue enxergar o seu pai? Honesto, trabalhador. Hoje eu vi uma foto do Edson
com o pastor Eliseu no colo. Eu fico imaginando, né? O que o pastor Eliseu representa para os seus filhos, o que ele representa para os seus netos, o que ele representa para uma geração de filhos que ele adotou. Percebe, irmãos? São marcas que passam pela nossa vida e que fazem toda a diferença. São características que não podem ficar no esquecimento e que não podem ser lembradas apenas num dia como esse. Felizmente, eu já tive a infelicidade de ver pais lembrando de seus filhos, ou filhos lembrando de seus pais, apenas no momento mais difícil, que é o momento da morte. Quantos de nós, nesse dia, dedicou um momento para falar com o seu pai? Mas que fez isso de maneira sincera, não por causa de uma data festiva, de uma data que está no calendário, uma data que é mais voltada para o comércio do que, né, para o próprio dia em si. Quantos de nós lembramos deles? O salmista Davi, ele escreve o Salmo 103, e Davi, ele nos convida a louvar a Deus por meio da sua graça, por meio da sua misericórdia. Ele começa o Salmo no verso 1, do número 103, verso 1, dizendo: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e que eu não me esqueça de nenhum dos seus benefícios. E um dos maiores benefícios que o Senhor fez para comigo foi ter me dado a oportunidade de ter nascido em um lar cristão, ter a oportunidade de ver o meu pai ao lado da minha mãe há mais de 50 anos. Casou-se com ela há quase 60 anos atrás, quando ela tinha 14 anos de idade, e permanece ao lado dela até hoje. Isso é um legado, irmãos, muito forte. É algo que nós não podemos esquecer. Porque quantos pais nesse momento, ou quantos filhos nesse momento choram? Pais choram porque não se sentem honrados pelos seus filhos. Filhos choram porque se sentem abandonados pelos seus pais. E Deus te deu a oportunidade de ter o seu pai ao seu lado. Deus te deu a oportunidade de ter um pai honesto, um pai bondoso, um pai com caráter, que te respeitou, que respeita a sua mãe. Davi, ele nos convida a oferecer louvor ao Senhor nosso Deus e não nos esquecermos de nenhum dos benefícios que Ele tem feito para conosco. E eu quero destacar aqui neste Salmo de Davi, o Salmo 103, 4 manifestações da compaixão de Deus para com os seus filhos. A primeira manifestação da compaixão de Deus para conosco é que Deus é um Pai que nos compreende. Se tem uma coisa que o Deus Pai, tente imaginar o quanto Deus te conhece. Tente imaginar o quanto Deus sabe até que ponto você pode suportar um sofrimento, uma dor, uma angústia. O verso 14 nos diz que Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó.
Deus conhece a nossa fraqueza. Ele sabe que nós somos limitados. Ele sabe que com o passar do tempo nós vamos envelhecendo, que a cada instante nós estamos sujeitos a enfermidades, a acidentes, que a cada instante nós estamos sujeitos até mesmo à morte. Quantos filhos não perderam os seus pais durante esses 4 meses de pandemia? Quantos pais não perderam seus filhos? Então, se tem uma coisa que o nosso Deus Pai sabe ao nosso respeito, é no que diz a nossa estrutura. Ele nos conhece, Ele nos compreende. Ele sabe que nós somos frágeis, tanto fisicamente como emocionalmente. Quando nós estamos com medo, quando nós estamos passando por dissabores, por preocupações, saiba de uma coisa, meu filho, meu amado filho, Deus, o nosso Pai Celestial, Ele te conhece muito bem. Ele sabe que você está sujeito a temores, Ele sabe que você está sujeito a preocupações, Ele sabe que você está sujeito a viver dissabores na vida. Ele te conhece, Ele sabe tudo a seu respeito, Ele é um Pai que se compadece, Ele é um Pai que se coloca no lugar dos seus filhos, é um Pai que se preocupa, Ele se preocupa conosco, Ele nos compreende. Além de nos compreender, Ele também é um Pai que sempre vem ao nosso encontro em nossas fraquezas e em nossas necessidades físicas. No verso 2 do Salmo 103, o salmista diz o motivo pela qual ele não pode se esquecer de nenhum dos benefícios que o Senhor tem feito para com ele. E de todos os benefícios que o Senhor Deus fez para com o salmista Davi, um deles é que Deus é um Pai que perdoa todos os nossos pecados e sara todas as nossas enfermidades. Deus é um Pai que nos resgata da cova. Deus é o Pai que nos livra quando nós estamos passando pelo vale da sombra da morte. E eu imagino quantas vezes Deus fez isso com você. Quantas vezes o Senhor Deus, Pai, te acudiu nas suas necessidades físicas, nas suas necessidades espirituais, nas suas fraquezas humanas. Quantas vezes Deus estendeu as mãos dele e trouxe cura para a sua vida, porque o Salmo 103, no verso 3, diz que é Ele que perdoa todas as suas iniquidades, é quem sara todas as suas enfermidades, quem resgata da cova a tua vida e te coroa de amor e de misericórdia. Ele é o Deus que supre todas as suas necessidades. Ele é o Pai que renova as suas forças, assim como a águia se renova de tempo em tempo. O Deus Pai Celestial a quem nós servimos, além dele compreender, irmãos, a nossa estrutura, além dele compreender que nós somos frágeis, ele também vem ao nosso encontro nos momentos de fraqueza, nos momentos de necessidades físicas. É ele que nos traz descanso, é nele que nós podemos buscar refrigério, mesmo em momentos difíceis. É Ele quem está ao nosso lado para cuidar de cada um de nós.
Ele é o Deus da providência, o Deus da misericórdia, o Deus que trabalha através das nossas vidas. Quando você sai da sua casa para ir em busca da providência para os seus filhos, o Deus Pai, Ele te cerca por todos os lados. Você já se deparou com quantos livramentos Ele já providenciou na sua vida? Quantas bênçãos o Senhor Deus já realizou na tua vida? Quantos momentos de provisão? Você saiu em busca do pão de cada dia, se esforçando, mas sabendo que se Ele não edificasse o trabalho das suas mãos, nada disso adiantaria, porque é o Senhor quem edifica, é o Senhor quem guarda, é o Pai Celestial que está ao nosso lado em todo o tempo, porque Ele sabe que nós somos frágeis, Ele sabe que nós somos do pó. E essa é a grande realidade, irmãos. Eu e você somos pó, somos fracos, somos limitados. Talvez você esteja passando por uma enfermidade nesta noite. Talvez você entrou aqui nesta noite precisando de renovação. Talvez você necessita de uma intervenção da parte de Deus em algumas áreas da sua vida, seja nas áreas físicas como também nas áreas espirituais. Deus é o Pai que te sustenta nas suas fraquezas. É aquele que compreende as suas emoções, as suas dificuldades. Ele é o Pai que vem ao nosso encontro em nossas necessidades espirituais. Tem situação, irmãos, que espiritualmente, às vezes, nós não temos nem coragem de levantar a nossa cabeça. E este Pai amoroso que nós servimos, Ele é tão bom, Ele é tão maravilhoso, que Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Ele não nos retribui consoante as nossas iniquidades. Ao contrário, quando nós estamos enfermos espiritualmente, este Deus amoroso, este Pai de amor, que não retribui segundo as nossas transgressões, o amor dele é tão grande para com aqueles que o temem, é tão grande que o salmista vai dizer que assim como o céu está elevado da terra, assim como o Oriente está distante do Ocidente, assim o nosso Deus, Pai Celestial, afasta de nós as nossas transgressões, as nossas enfermidades espirituais. Você já ouviu falar que alguém foi capaz de medir, mensurar quantos quilômetros tem da terra até no céu? O homem é capaz de mensurar isso? Assim é o amor do Pai para conosco. Assim é o amor de Deus para conosco. Deus, Ele não nos trata, Ele não nos retribui de acordo com as nossas transgressões. Ao contrário, irmãos, quando nós nos colocamos na presença dEle, o verso 11 diz que o amor dEle é tão grande, é tão imensurável, por aqueles que temem a Deus, que Ele afasta de nós todas as nossas transgressões. Ele é um Pai bondoso. Ele é um Pai que se compadece
daqueles que o temem. Ele é um Pai que vem ao encontro das nossas necessidades espirituais. Talvez você entrou aqui nesta noite precisando ser renovado por Deus. Entrou aqui nesta noite passando por uma situação muito delicada. Saiba de uma coisa: Deus, Ele te compreende. Deus, Ele não te trata de acordo com as suas transgressões. Ele não nos trata da maneira como nós merecemos ser tratados. Se fosse para o Senhor nos tratar da maneira como nós merecemos, todos nós que estamos aqui nesta noite e aqueles que nos acompanham, todos nós estaríamos perdidos. Então Ele não nos trata conforme nós merecemos, ao contrário, Ele é o Deus que atribui atos de bondade. Apesar de nada escapar das suas mãos, nada escapar dos seus olhos, Ele é Deus bondoso para com aqueles que temem ao seu nome. Se você precisa desfrutar nesta noite dos cuidados de Deus, a única coisa que Ele nos pede é que nós abramos o nosso coração para Ele. É que você abra o teu coração e fale tudo aquilo que está te angustiando, tudo aquilo que está martirizando a tua mente, o teu coração, tudo aquilo que está te trazendo preocupações em excesso. Se é uma angústia, se é uma dor, se é um pecado, uma dificuldade, lembre-se de uma coisa: se nós confessarmos os nossos pecados perante Ele, Deus Pai, Deus Filho é fiel, justo para nos perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessar é você falar, é você abrir o teu coração, é você dizer para Ele aquilo que tem trazido dor para a tua alma. É você falar para o Senhor aquilo que está te angustiando. É você pedir perdão ao Senhor, confiando que Ele é um Pai de amor, é um Pai que perdoa. É um Pai que perdoa. Então, Ele te compreende, Ele vem ao teu encontro para te acudir nas suas necessidades físicas, Ele vem ao teu encontro para te acudir nas suas necessidades espirituais. E Ele também é um Pai que, por amor a você, em alguns momentos, Ele também te disciplina. E a disciplina dEle é sempre com amor. Olha o que diz o verso 9 do Salmo 103. Não acusará perpetuamente, nem conservará a sua ira para sempre. Não acusará perpetuamente, ou seja, Deus, Ele não conserva a sua ira para sempre para com aqueles que o temem. Assim como um pai cheio de compaixão, cheio de graça, se compadece do seu filho que o ama, não conserva para sempre o castigo, o nosso Deus e Pai também nos ama de maneira incondicional, ao ponto de nos disciplinar ao arrependimento, para que haja mudança no nosso comportamento. Mas tudo isso Ele faz com base no seu infinito e grande amor. Quando fala de disciplina, e de disciplina com amor, eu começo a imaginar, quantas vezes você já foi disciplinado pelo seu pai biológico? Dessas disciplinas que você recebeu dele, quais foram os efeitos positivos para a tua vida? Eu me lembro
numa ocasião em que meu pai, eu acredito que ele deve ter disciplinado a gente em questão mesmo de bater umas 2 vezes, irmãos. 2 vezes. Na maioria das vezes era apenas falando. A palavra dele tinha um peso muito forte. Bastava dar uma olhada e a gente já sabia o que ele queria. Mas numa das vezes em que meu pai me disciplinou, e eu acabei sendo influenciado pelo meu irmão mais velho, nunca me esqueço disso. Meu pai olhou para mim e disse assim: olha, não faça o que ele está pedindo. Se você fizer o que ele está pedindo, eu vou pegar você. E aí meu irmão, ele dizia assim: nada, eu seguro o pai para que você corra uma distância e ele não vai conseguir te alcançar. Eu pensei comigo, ele não vai conseguir me alcançar mesmo. Ele não vai conseguir me alcançar. E eu caí na bobeira de atender o que o meu irmão mais velho havia pedido, pastor Eliseu. Eu falei, saí na carreira. E aí o meu irmão segurou o meu pai ali na brincadeira por uns 2 minutos e soltou. E eu estou correndo, e o meu pai era daquela pessoa que ele não desistia de maneira nenhuma. E eu corri, irmãos, corri, ao ponto de não conseguir mais. Chegou um momento que eu não dava conta mais de correr, e a cada passo que eu dava, o meu pai se aproximava com muita facilidade. Até que chegou o ponto que eu caí no chão de tanta fraqueza, eu já não estava mais aguentando correr do meu pai, já não estava mais aguentando fugir do meu pai. E quando eu imaginei que ele chegaria ali naquele instante, e a disciplina dele seria algo feroz sobre a minha vida, ele fez algo totalmente diferente. O meu pai me tomou nos seus braços e falou: meu filho, por que você fez isso? Você não precisava ter sido influenciado pelo teu irmão. Você não precisava ter corrido tanto. Você correu, mas eu acabei te alcançando. E eu fico imaginando, irmãos, com o nosso pai espiritual. Quantas vezes a gente peca contra Ele, e a gente foge dEle, a gente corre dEle, na falsa sensação que nós vamos nos distanciar do Senhor, ao ponto de chegarmos a um lugar que Ele não vai nos alcançar, e é um grande engano da nossa parte. Assim como meu Pai me alcançou, o nosso Pai Celestial também nos alcança. Não tem como, filho, você correr do seu pai. Você pode até ter pecado contra ele, você pode até ter transgredido os seus mandamentos, você pode ter até dito coisa que entristeceu o seu pai, mas saiba de uma coisa: não tem lugar, não tem distância, não tem para onde você vá que ele não esteja. O teu Pai Celestial sempre vai te alcançar. E a disciplina do meu pai para mim, irmãos, resultou numa grande bênção para a minha vida. Uma grande bênção para a minha vida. Porque após conversar comigo, após me pagar o preço, eu resolvi correr o risco. Só que após a disciplina eu falei: pai, eu não consigo voltar para casa, porque eu estou com as minhas pernas doendo, eu não consigo voltar, eu corri muito. E aí o meu pai me pegou nos braços e me trouxe para casa, me carregando nos seus ombros. Eu fico imaginando, irmãos, o nosso Pai Celestial
Quantas vezes a gente peca contra Ele e a gente corre da presença dEle, pensando que podemos nos esconder, pensando que Ele vai desistir de nós, mas Ele não desiste. Saiba de uma coisa, o nosso Deus e Pai, Ele não nos repreende perpetuamente. Um Pai cheio de amor, é de um Pai que não castiga para sempre, é de um Pai que quando Ele chama a nossa atenção, é para nos conduzir ao arrependimento, para nos levar a um comportamento de mudança. Ele é um ser humano que tem as suas falhas, mas as suas qualidades superam as suas dificuldades. Assim como eu e você, todos nós como pais, nós não somos pais perfeitos. Nenhum de nós somos pais perfeitos, por mais que nós queremos dar o melhor para os nossos filhos, nós não somos perfeitos. É exatamente essa visão que o salmista Davi está querendo passar para nós, irmãos. Nós não somos pais perfeitos, mas nós temos um Pai celestial. Nós temos um Pai eterno, um Pai que não é passageiro, um Pai que está ao nosso lado o tempo todo, um Pai que é maravilhoso, um Pai que trata de cada um de nós quando nós passamos por momentos de dificuldades. É um Pai que nos entende, que nos protege, que nos sustenta na sua presença. Há uma diferença muito grande entre o meu pai, o Senhor José Idalino dos Santos, e o Pai Celestial. A grande diferença é que o meu pai, ele está com 83 anos. E ele está passando. Hoje eu estou tendo essa oportunidade de falar dele com vida. Amanhã pode ser que eu não tenha mais. Então eu preciso aproveitar cada momento, cada segundo ao lado do meu pai. O que eu puder fazer por ele, eu preciso fazer em vida. O que eu puder fazer por ele em questão de ajudar, de respeitar, de amar, de proteger, de oferecer auxílio, eu preciso fazer agora, porque os dias dele estão passando, assim como os seus dias estão passando, assim como os dias do seu pai estão passando. Chegará o momento em que nós vamos desaparecer. O versículo 15 do Salmo 103 nos diz assim: quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece e não conhecerá, daí em diante, o seu lugar. Então, os nossos dias, os dias dos nossos pais, é como a flor do campo, é como o vento que passa, desaparece, e ninguém sabe para onde foi. Um dia, o meu pai biológico, ele deixará de existir. Deixará de existir. Fisicamente, ele deixará de existir na minha vida, e a única coisa que ficará dele é o legado, é a memória daquilo que nós vivemos juntos. Agora, a diferença é que o nosso Pai Celestial, irmãos, ele é eterno, ele não passa. O nosso Pai Celestial, ele não tem princípio, meio e fim. O nosso Pai Celestial, ele estabeleceu o Cronos para nós, mas ele não está dentro desse Cronos. Ele é Deus eterno,
Ele é Deus complacente, Ele é Deus grande em misericórdia, Ele é Deus que se compadece dos seus filhos que o ama, dos seus filhos que temem diante da sua presença. E temer ao Senhor não é você ter medo dEle, mas é você ter respeito pela figura dEle. E Ele é o teu Pai amoroso, o teu Pai de amor, o teu Pai eterno. Eu quero te convidar nesse momento a se colocar de pé e nós vamos orar. Você tem a oportunidade nesse momento de se colocar diante deste Pai amoroso, que tem demonstrado muito prazer em abençoar a minha vida e a sua vida. Você é convidado nesse momento a louvar a Deus pelo amor da sua graça e por todos os benefícios que Ele fez para contigo. Agradeça a Deus por todos os livramentos que Ele te deu. Agradeça ao Senhor pelo Pai que você ainda tem com vida. Agradeça a Deus pelos exemplos que o seu pai biológico, vivo ou já falecido, deixou para você. Agradeça ao Senhor. Fale com Ele nesse momento. Fale para Ele aquilo que está trazendo angústia para o teu coração. Deus revela a sua compaixão para conosco. O Senhor, Ele se compadece tanto de cada um de nós, que Ele se coloca no nosso lugar. A dor que você sente, a dor que eu sinto, é a dor que Ele sente também. Ele é o teu Pai amoroso. Ele é o Pai que te compreende. Então fale com Ele agora. Fale com o Senhor. Abra o teu coração e diga para Ele aquilo que você precisa. Pai, eu preciso que Tu me ajude na minha vida espiritual. Eu estou precisando ser acudido por Ti em algum aspecto da minha vida espiritual. Eu estou precisando ser acudido por Ti, ó Pai, em algum aspecto da minha vida física. Tem muitas preocupações no meu coração, que eu sei que o Senhor é capaz de tirar essas preocupações e trazer refrigério para a minha alma. Vamos falar com Deus. Grande Deus e Pai, Deus Santo, Deus Poderoso. Tu és o nosso Pai celestial que estás nos céus. Tu és o Pai que nos compreende em todo o tempo, pois o Senhor sabe que nós fomos criados do pó da terra. Nós fomos formados do pó da terra, então o Senhor conhece a nossa fragilidade. O Senhor sabe quais são as nossas lutas, quais são as nossas dores, quais são as nossas angústias. Uma coisa eu sei, é que Tu és Deus misericordioso e compassivo. Como Pai, Tu és Deus que se coloca no nosso lugar. Tu és Pai que se compadece das nossas necessidades. Tu tens todas as qualidades de um Pai amoroso. Tu nos conheces, Tu sabes o que se passa no profundo do nosso coração neste momento, Pai. Senhor, olha para nós, afasta de nós tudo aquilo que está causando angústia nos nossos corações. Afasta de nós, meu Deus, toda dor, toda tristeza. Afasta de nós, Senhor, todo sentimento de rejeição. Se porventura alguém me ouve nesta noite, alguém entrou aqui com um sentimento de rejeição, com uma angústia na alma, Tu és o Pai de misericórdia, Tu és o Deus de compaixão, Tu és o Deus que afasta a transgressão, Tu és o Deus do amor imensurável. Senhor, olha nesse momento para o Teu povo, Jesus.
Olha para todos nós aqui, Senhor, que somos os teus filhos. Pai, nós queremos te servir, nós queremos fazer a tua vontade, nós queremos andar na tua presença. Então, Pai, trabalhe conosco em todos os momentos da nossa vida, até mesmo naqueles momentos em que o Senhor está nos disciplinando por amor, porque o Senhor tem um caminho excelente para todos nós. O Senhor é o Deus que quando nós estamos afadigados, quando nós estamos cansados, já não estamos suportando mais a caminhada, o Senhor nos carrega em seus braços. Estenda tuas mãos para conosco nesta noite, Pai. Estenda tuas mãos, meu Deus, e abraça nesta noite aqueles que precisam ser abraçados. Consola e conforta aqueles que precisam ser confortados, meu Deus. Alimenta, Senhor, aqueles que precisam serem saciados diante da tua presença. Tu és o nosso Pai querido, Tu és o nosso Pai amado. O Senhor nos conhece. Pai querido, Deus de amor, que nós tenhamos sensibilidade para ouvir a Tua voz, que nós tenhamos sensibilidade para se colocar na Tua presença, para entender que tudo aquilo que o Senhor está fazendo conosco é porque o Senhor quer o nosso bem. O Senhor não tem prazer quando está disciplinando quem quer que seja. Ao contrário, quando o Senhor disciplina, a disciplina do Senhor é com amor, é com ternura, é para o nosso bem, é para a nossa correção, é para que caminhemos na Tua presença. E eu oro também, meu Deus, e peço que o Senhor nos ajude a valorizar os nossos pais biológicos, aqueles que, nas suas limitações, têm dado a vida, têm dado sangue para não deixar faltar o alimento cotidiano na nossa mesa. Senhor Jesus, olha, meu Deus, para cada um dos nossos pais nesse momento. Continue sustentando eles na Tua presença. Continue guardando a cada um deles, meu Deus. Continue com as Tuas mãos estendidas, Pai Santo. Que eles possam continuarem desfrutando dos Teus cuidados. Que eles possam continuarem, meu Deus, desfrutando da Tua misericórdia. Pai, eu Te agradeço. Eu Te agradeço pela vida, meu Deus, de cada pai presente aqui nesta noite. Eu Te agradeço, meu Deus, pela vida do meu pai. Obrigado, Senhor, por ter estendido as Tuas mãos, meu Deus, na vida dele, em momentos de dificuldade. Obrigado por ter poupado a vida dele, meu Deus, e por ter me permitido desfrutar ainda da companhia dele nesses dias. Senhor, continue sustentando ele nas Tuas mãos. E me ajuda, meu Deus. Me ajuda também, Senhor, nesta tarefa que Tu entregaste nas minhas mãos. Eu tenho 2 filhos, meu Deus, para ser apresentados diante da Tua presença. E eu peço que o Senhor me dê força. Eu peço que o Senhor me dê saúde física. Eu peço que o Senhor me dê saúde espiritual. Eu peço que o Senhor restaure o meu vigor para que eu possa acompanhar, meu Deus, o desenvolvimento dos meus filhos, para que eu possa estar presente, meu Senhor, na vida deles, em todos os momentos, ó Pai querido. Eu oro a Ti, meu Deus, e eu peço que o Senhor me sustente, pois Tu és o Deus de amor. Estejas conosco, Pai Santo, e conosco permaneça para todo sempre. Amém, Jesus, amém, glória a Deus, amém, que Deus possa continuar nos abençoando, e que você tenha uma semana abençoada por Deus, você possa continuar aproveitando esses cuidados paternos, tanto do seu pai biológico, como também do seu pai espiritual. Aqueles que ainda têm os seus pais vivos, desfrute cada instante. Valorize,
aqueles que perderam os seus pais biológicos não estão órfãos, têm o Pai espiritual, tem o Pai celestial, Ele está cuidando de vocês. Tudo que você precisar, fale para Ele, converse com Ele, Ele é o seu Pai amoroso. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Peço a todos que curvem as suas frontes e nós teremos esse pedido com a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos desde agora e para sempre. Amém, Jesus. Graças a Deus.